Kandamukuto. A comunidade existia antes de você. Na Bahia, estima-se que o tráfico de escravos trouxe, em 3 séculos, de 1550 a 1850, cerca de 1.200.000 africanos para as fazendas baianas. Desde o início da chegada desses africanos, sempre houve revoltas contra a sua condição de escravizados. Estes fugiam e criavam espaços de resistência negra que seriam chamados, entre outras denominações, de mucambos ou quilombos, e se tornariam referência de refúgio para outros negros. E eu fui criado por 2 tias-avós. Tias-avós, como se diz assim, filhas de ex-escravos. E eu ouvia muitas histórias, e elas não chamavam o de quilombo, elas chamavam mucambo. Bandazila kunamaza mamutwe simbi simbi sambo akuyaya gengi na mame. Os quilombos, o quilombo do Tororó mesmo, a gente sabe que ele é muito antigo. Eles normalmente estão em lugares antes dessas outras instituições chegarem. E isso tem que ser respeitado. Quando a Marinha chegou aí, já encontrou o Tororó aqui, né? Comunidade de negros quilombola. A importância é grande. É a união, a força, a combinação e a cura das folhas. Raiava o ano de 1887, quando 4 jovens, irmãos de senzala, depois de ouvirem notícias sobre um espaço de resistência no subúrbio de Salvador, fugiram de um engenho da cidade de Cachoeira, Bahia, tomando como rota de fuga o rio Paraguaçu, e vieram parar no quilombo do Alto do Tororó. O meu bisavô, ele não aguardou a abolição, ele aboliu-se. Ele fugiu com 16 anos lá da região de Cachoeira. Ele mais 3 amigos fugiram lá da região de Cachoeira, roubaram um batelão e vieram costeando aí, ó, até a Ilha dos Frades, até chegar no quilombo de Praia Grande, Ilha de Maré. Foi depois que ele passou para cá, veio para São Tomé. Meus filhos, sejam bem-vindos ao quilombo. O quilombo do Alto do Tororó está localizado numa serra em São Tomé de Paripe, no subúrbio ferroviário de Salvador, Bahia. A região é banhada pela Baía de Aratu e pela Baía de Todos os Santos, lugar estratégico para se constituir um quilombo. O quilombo do Tororó provavelmente surgiu pela posição geográfica, pela posição privilegiada, como um mirante, uma atalaia, e tanto dava para avistar qualquer inimigo à distância, como a entrada dos peixes no saco do Tororó. Na maioria eram escravos pescadores, que eles tinham que ser pescadores porque não tinham como subsistir, tinham que ser pescadores. A população de nativos são oriundos de quase das mesmas senzalas. E existe uma consanguinidade muito grande
que se for fazer o DNA de todo mundo, vai ver que todo mundo é parente, porque pela questão da origem das senzalas, que aqui o território não é muito extenso e as senzalas muito próximas. E essa proximidade de senzalas existia, como se diz assim, uma certa cumplicidade, uma certa facilidade para as fugas. Quando eu cheguei, já encontrei os descendentes. E realmente somos descendentes de negros com índios tupinambás. E Oscar Tabireza era um dos negros que o pessoal dizia que já eram filhos, né? Ou netos. Elvira, finada Elvira, que também neta de escravo, que viveu 104 anos. Wate cantoto wakanda netivango. Vender a terra da comunidade é carregar um jugo mortal. Na década de 1940, mais de meio século após a abolição da escravatura, um fato foi determinante para mudar o cotidiano dos moradores do Quilombo do Alto do Tororó. Mas quando essa marinha veio para aqui, já eu morava aqui. Depois que a marinha chegou, fez essa cerca para não deixar ninguém passar para o outro lado. Viu? Aí fez a cerca aqui embaixo, fez ali onde sobe os carros. Nós ficamos prisioneiros a mesquivaca. A cerca foi feita depois da fundação da base naval, é que eles cercaram parte do Quilombo, a parte que tem onde fica as residências. Mas o território era extenso, o território do Quilombo era extenso. E chegou um comando que resolveu tirar o pessoal que morava aí nas roças, aqui perto, e reduzir o Tororó em um curral. A cerca passa pelos fundos de nossas casas, né? E o que é que está acontecendo aqui? Aqui vai virar um quilombo de prédiozinho. O processo está sendo árduo. É difícil você conseguir alguma coisa em relação ao quilombo com, no caso, uma sociedade que vive ao seu redor muito poderosa. No caso da Marinha, então, o INCRA não tem o antropólogo para vir fazer aqui o estudo, para poder definir logo como quilombola. Então, é uma coisa que está sendo árdua. As empresas que estão se instalando na degradação do meio ambiente, elas têm um poder econômico, aprovam projetos no IBAMA, no INCRA. Os conflitos gerados após a instalação da Marinha no Quilombo do Alto do Tororó fez surgir uma mobilização comunitária em defesa do seu território e da sua forma de subsistência, provocando inclusive o apoio à luta de comunidades circunvizinhas, como no caso do Quilombo do Rio dos Macacos. Olha, o quilombo urbano, na verdade, ele toma esse nome, mas que em algum momento ele era um quilombo rural. Então, a expansão da cidade, o crescimento das áreas urbanas, de alguma forma, engoliu essas comunidades que passaram a se constituir como conglomerados urbanos. Essas comunidades mais urbanas, você tem conflitos, muitas vezes, com a especulação imobiliária de um lado e outra com o Estado, como é o caso da Quilombo Rio do Macaco. A gente nasceu na terra, mas a gente não tinha noção, né? Que a terra da gente era quilombo. A gente só veio saber porque, através de Dona Fátima. Por isso que eu sempre digo, quando eu estou dando alguma entrevista, que Dona Fátima é uma peça fundamental na vida da gente. Que hoje a gente tem uma certidão dada pela Palmares e a gente tem muito que agradecer a ela. É uma comunidade remanescente de quilombo. Mas o que muita gente aqui não sabia, né? Porque por falta de conhecimento, né, ignorância mesmo. E aí eu peguei esses documentos, vim fazer, né, o processo de pesquisar
para ver se realmente era um remanescente de quilombo. E ficou comprovado que sim, que era. Apesar da gente não saber que a gente era quilombola, certo? Mas a gente já vem lutando desde muito antes. E a Marinha entrou na nossa terra na força, e na força bruta mesmo, porque ela, por volta de 1969, 70, veio para construir a Vila Naval. Aí foi a derrota toda da comunidade, certo? Porque ali foi tirado mais de 100 famílias, foram postas para fora sem direito a nada. Então, quando eles chegaram para derrubar, eles derrubaram de vez. Então, a gente está nessa luta, pedindo a quem é de direito e quem pode fazer direito nessa terra, porque quem viola o nosso próprio direito é o próprio governo, né? É o próprio Estado. E uma das primeiras ajudas que veio foi Dona Fátima, aqui do quilombo do Tororó. Porque Dona Fátima também sofreu e sofre as mesmas consequências que o quilombo Rio dos Macacos sofre hoje. Existe uma tradição no Brasil, infelizmente ainda não superada, de que os militares acham que não pode submeter ao poder civil. Isso não justifica nenhum tipo de ação por parte de qualquer ente, quer seja a Marinha, quer seja qualquer ente, principalmente um ente público da União, que vá de encontro às determinações do próprio governo. Os problemas que acontecem lá são problemas que são conflitos de interesse dentro do próprio governo federal. E eu explico. Quem é que certifica a comunidade? Não é a Fundação Palmares? Quem é que teria que fazer o RT&D e definir de uma vez por todas a questão da delimitação espacial? Não é o INCRA? E aí, quem é o conflito? Não é com a Marinha? Todos são órgãos da União. Em 2007, a comunidade começou, junto à Fundação Palmares, a buscar a certidão de autodefinição de remanescente quilombola. Em 2009, a comunidade foi reconhecida e no dia 27 de setembro de 2010, a certidão foi homologada. O Quilombo do Alto do Tororó possui como particularidade a característica de ser uma comunidade tradicional urbana, pesqueira, extrativista e de terreiro. Na verdade, a Fundação Cultural Palmares, ela certifica o autorreconhecimento da comunidade, tá certo? Ela é a condição necessária, mas ela não é a condição suficiente para nós termos o máximo de políticas públicas para as regiões, para aqueles territórios. Porque a gente precisaria do RT&D, que é o relatório técnico de identificação e delimitação. E o que é esse RT&D? Na verdade, ele é uma peça que tem alguns elementos, mas os mais importantes é o elemento histórico e antropológico e o de delimitação territorial. Canda, Ibáfua e Ebamoio. A comunidade são os mortos e os vivos. Mas na prática, assim como sempre aconteceu com os negros e seus descendentes, nada é tão simplório. São inúmeras as dificuldades encontradas pela comunidade. É uma luta diária em que o alento é a beleza do lugar onde se vive, a força do seu povo e a certeza de que esse local lhe pertence por direito. A comunidade resiste e, apesar das dificuldades, possui uma alegria de viver que vem do mangue, da mata, da maré, da relação com a natureza, com a culinária e com seus antepassados. Yaya zumba, mamansi. Yaya kufadidila, moyo ame. Bandazila kuna maza, mamutwe. Simbi simbi sambo akuyaya. Gengi na mame.